dia, boa tarde ou boa noite. Continuaremos tratando do tema processo de execução. Neste vídeo falaremos da ação de execução e da competência dos órgãos jurisdicionais no processo de execução. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos abordar neste vídeo, ainda que brevemente, a competência e a ação relacionados ao processo de execução. Então, me permitam falar primeiro da competência. Então, a respeito da competência, vejamos o que dizem os artigos 516 para a execução fundada em título executivo judicial e vamos ver em seguida o 781 com relação à execução fundada em título extrajudicial. Vamos ver o que dizem esses dispositivos do novo Código de Processo Civil. Então veja, o 516 ele diz que o cumprimento da sentença, aqui o título executivo é judicial, efetuar-se-á perante, inciso 1, os tribunais nas causas de sua competência originária. Então tem causas que não são propostas perante a primeira instância, elas já começam no tribunal. Até uma redação, a meu ver, um pouco estranha, porque o inciso 2 diz, o juízo que decidiu a causa em primeiro grau. Ora, nas causas de competência originária do tribunal, ele vai atuar como órgão de primeiro grau. Então, enfim, é desnecessário os dois incisos, Bastava dizer que seria o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, que isso seria o suficiente, Mas, paciência, pecou aqui pelo excesso o legislador. E 3, o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal. Então, nós já vimos que a sentença penal é um título executivo judicial. A sentença penal muitas vezes condena o réu a indenizar o prejuízo, os prejuízos causados à vítima, ou à família da vítima, Sentença penal condenatória, de sentença arbitral e de sentença estrangeira, e de acordo proferido por tribunal marítimo. Então, aqui essa ressalva é importante, juízo civil competente, porque são situações em que não vai haver sincretismo, Ou seja, não vai ser uma nova fase no processo. Não vai findar o processo de conhecimento e se iniciar a fase de cumprimento de sentença. Não será assim. Porque se você pegar, por exemplo, a sentença arbitral, ela foi proferida fora do âmbito do Poder Judiciário. E aí vai ter que se pegar essa sentença, se houver necessidade, é muito raro haver essa necessidade, mas se houver, vai ter que se pegar a sentença arbitral e utilizá-la como título executivo para iniciar o cumprimento de sentença. O parágrafo único é um avanço interessante. Ele diz que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então isso aqui é uma questão de economia processual. Então, às vezes o processo tramita numa comarca, num estado, e os bens estão localizados em um local distante. Então vale muito a pena. O processo de conhecimento, por exemplo, é tramitado numa comarca distante de onde estão os bens. E aí poderia se fazer o cumprimento de sentença no local onde se encontram os bens sujeitos à execução. Isso para facilitar leilão, facilitar uma série da prática dos atos processuais necessários à expropriação. Então é um avanço interessante aqui do novo Código. Então, com relação à competência para processar a execução fundada em título executivo extrajudicial, vejamos o que diz o artigo 781. Vamos a ele. 781, novo Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte. Então, veja as regras relacionadas à competência aqui. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição, se for o caso, de ter um contrato, por exemplo, que haja o foro de eleição. Eu remeto vocês aos vídeos que eu já postei sobre competência, causas de modificação da competência, o foro de eleição é uma delas. Então, constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Então, regra similar a que a gente viu anteriormente, naquele parágrafo único. 2. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. 3. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado, qualquer lugar onde ele seja encontrado, ou no foro de domicílio do exequente, se assim for conveniente a ele, claro. 4. Havendo mais de um devedor,
com diferentes domicílios, então aqui vai ter mais de um executado, né? Vai ter o litisconsórcio no polo passivo. A execução será proposta no foro de qualquer deles, a escolha do exequente. Lembrem-se do princípio do resultado. A execução é voltada para os interesses do exequente, por isso que ele tem essas possibilidades aqui de escolha do local onde deverá tramitar, né, o processo de execução. E a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Mais uma vez, a influência do princípio do resultado, deixando ao exequente essa possibilidade de escolha de onde vai ser processada a execução. Vamos em frente. Vejam que observação interessante de Marcos Vinícius Rios Gonçalves, nas páginas 38 e 43 desta obra que eu já mostrei anteriormente em outros vídeos, mas vale repetir, é essa obra aqui. Tá? Novo curso de Direito Processual Civil, 9ª edição, obviamente de acordo já com o novo Código de Processo Civil. Então diz Marcos Vinícius Rios Gonçalves: poder-se-ia, pois, estabelecer como regra, em relação aos títulos executivos judiciais, que a competência absoluta para a execução é do juízo onde ele se formou. Então, claro, nas situações em que houver sincretismo, né? Se, no entanto, esse juízo for estrangeiro, criminal ou arbitral, ou seja, situações em que não há sincretismo, a execução processar-se-á em vara cível, sendo, no caso, relativa à competência. Então, vejam os vídeos anteriores que eu postei, em que eu fiz algumas distinções entre processo de execução, processo de conhecimento. Então, essa questão do sincretismo é importante para entender o que o Marcos Vinícius está dizendo aqui. E depois ele arremata dizendo: a competência para execução de título extrajudicial é relativa e deve ser apurada de acordo com as regras gerais de competência estabelecidas no artigo 781 que a gente acabou de ver. Ok? Vamos em frente. Vejamos então algumas observações importantes. Tá? Vamos começar aqui pelo 46, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Vejam, segundo o artigo 46, no seu parágrafo 5º, ele estabelece uma regra específica para a execução fiscal. Veja o que ele diz: a execução fiscal será proposta no foro domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Então, é uma regra específica com relação à execução fiscal. Tá? Vamos ao artigo 53, inciso 5. 53. Vejamos o que diz o seu inciso 5. Então, é competente o foro. Inciso 5. Onde está? Aqui. De domicílio do autor ou lugar do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito, da ação penal, né? Ou acidente de veículos, etc. Então, vai ser de domicílio do autor ou local do fato, tá? Se o título executivo for uma sentença penal condenatória. Claro, aspectos cíveis dessa decisão, né? O prejuízo, a indenização do prejuízo causado pelo cometimento do crime. Vejamos também o que diz o artigo 528 no seu parágrafo 9º, né, com relação à execução de alimentos. Vamos lá. Vamos ver o 528. Vejamos o que ele diz com relação à execução de alimentos. Então, ele estabelece que... Perdoe-me, qual é o parágrafo? É o 9º. Vamos ao 9º. Ele estabelece que, além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, aquela possibilidade de se processar a execução no local onde estão os bens, por exemplo, né? O exequente pode promover o cumprimento de sentença, isso aqui é para alimentos, ou decisão que condene ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Claro, para facilitar aqui os interesses do exequente, que é uma pessoa que precisa de pensão alimentícia. Isso tem muito a ver com o que eu falei num vídeo que eu postei sobre o princípio da isonomia. A ideia aqui é garantir a paridade de armas, né? É preservar os interesses de uma parte que precisa dessa, digamos assim, dessa proteção. Tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais na medida das suas desigualdades. Remeto vocês ao vídeo sobre isonomia. Tá? E com relação à sentença estrangeira, vejamos o artigo 109, inciso 10, que estabelece a competência dos juízes federais. Né? Aos juízes federais, ou seja, aos órgãos de primeira instância, né, da Justiça Federal, compete processar e julgar. Aí o inciso 10. Vejam o que ele diz. Os crimes de ingresso e permanência, que nos interessa, né, após a exequatur, aqui que nos interessa. Após a exequatur de sentença estrangeira,
execução de carta rogatória após exequatur e sentença estrangeira após homologação. Porque a sentença estrangeira ela só vai poder ser executada no Brasil depois de homologada pelo STJ. Antigamente era o Supremo quem fazia essa homologação, mas a emenda 45, a emenda constitucional 45, jogou essa competência para o STJ. Então o STJ vai ter que dizer se essa decisão pode ou não ser cumprida no Brasil. Perceba que ele não vai adentrar no mérito da decisão, não é isso. Ele vai apenas, isso a doutrina chama de juízo de delibação. Ele apenas vai dizer, olha, pode ser cumprida no Brasil. Então a execução vai ser processada perante a Justiça Federal na primeira instância, conforme artigo 109, inciso 10. Ok? Com relação à ação de execução, vamos ver aqui alguns questionamentos e a partir deles pontuarmos aqui questões importantes. Então, quando haverá uma nova ação de execução? Isso aqui só vai acontecer nas situações onde não houver sincretismo. Então, quando se for iniciar a execução e antes dela não tiver o processo, a fase processual em que houve conhecimento, não haverá sincretismo e, portanto, vai ter que ser proposta uma nova ação. Vai ser feita uma petição inicial, vou falar disso em vídeos futuros com vocês. Tá? Mas se, por exemplo, o título executivo aqui é uma sentença proferida lá no processo civil, não vai haver uma nova ação. Vai se iniciar apenas uma nova fase, denominada de fase de cumprimento de sentença. Okay? Então isso aqui normalmente acontece quando o título executivo ele é extrajudicial. Ou se o título judicial ele vem ou de um juízo criminal, né, uma sentença penal, ou uma sentença estrangeira, uma sentença arbitral. Então, nesses casos também vai ser proposta uma nova ação. Tá? E aí o que você vai ter é o procedimento do cumprimento de sentença. Okay? Por conta da propositura de uma ação de execução, será proferida uma sentença de mérito? Não. Quem explica muito bem isso é o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, naquele livro que eu já mostrei a capa para vocês. Não vai haver uma sentença de mérito. O título executivo já comprova a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Então não vai haver sentença de mérito dentro do processo de execução. Mas aí a outra indagação também é interessante. Qual seria o mérito da ação de execução? Ela tem mérito. Não vai ter sentença de mérito, mas ela tem mérito. O mérito da ação de execução seria a satisfação do interesse do exequente. Esse é o mérito. Tá? Depois nós vamos ver que pode haver impugnação em cumprimento de sentença, pode haver embargos à execução. Então, aí a coisa muda de figura, mas na execução propriamente dita não se fala em sentença de mérito. Tá? E quais as condições da ação executiva? Então vamos ver as condições da ação. Aqui não vai variar muito com relação àquilo que eu já falei num vídeo anterior sobre ação. Então acho até que vale a pena. Quem não viu ainda, vale a pena ir lá e ver o vídeo que eu postei sobre ação. Lá eu falo das condições da ação. Agora aqui, claro, eu vou puxar mais para as questões específicas do processo de execução. Mas continuam sendo interesse de agir e a legitimidade ad causa, né? A legitimidade das partes, né? Para a causa. Então, o interesse de agir no processo de execução ele fica muito claro aqui no artigo 788. Vamos dar uma olhada na redação dele. Artigo 788, novo Código de Processo Civil. Olha o que ele diz. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação. Claro, porque o que acontece aqui? Se o credor cumpre espontaneamente a obrigação, ou melhor dizendo, perdoa, aqui não é o credor não, aqui é o devedor. Foi uma falha minha de digitação ali, por favor, me perdoem. O devedor, claro, é ele quem tem que cumprir a obrigação. Então, se o devedor cumpre espontaneamente a sua obrigação, não há interesse de agir. Veja, a pretensão aqui não é resistida. Não tem por que haver intervenção do judiciário, se ele já cumpriu a sua obrigação. Então, é indispensável que haja inadimplemento, para que haja interesse de agir no processo de execução. Tá? Aqui não é credor, né? Leia-se devedor. Tá? E veja, também não haveria interesse de agir, é importante fazer essa observação, porque antigamente se falava da possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação. Como o código agora só fala de interesse de agir e de legitimidade, essa observação também é importante. E também está bem explicada na obra do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Porque ele diz o seguinte, não adianta querer levar ao judiciário a execução de uma pretensão ilícita. Eu não me lembro exatamente o exemplo que ele dá, salvo me engano, o exemplo que ele dá é que, imagine que você contratou alguém para matar uma pessoa, pagou por isso, e aí o indivíduo não cumpriu a sua obrigação de fazer. Não adianta levar isso ao judiciário, claro, o objeto é ilícito, e aqui falta interesse de agir.
Tá? Fosse antigamente, se diria que seria falta de possibilidade jurídica do pedido, mas modernamente aqui seria falta de interesse de agir. Tá? E esse processo seria extinto sem resolução de mérito. Seria extinta a execução. Depois eu vou falar melhor com vocês para explicar essa questão de mérito. É bem diferente do processo de conhecimento, mas de qualquer modo a execução seria extinta. Tá? Ela não iria adiante por falta dessa condição da ação. Tá? Por falta de interesse de agir. Com relação à legitimidade ad causam, vejamos o que dizem os artigos 788 e 779. E aí nós vamos ver a legitimidade ativa e passiva, e eu vou postar um outro vídeo para falar melhor desse assunto. Tá? De cara eu já vou avisando a vocês que normalmente quem tem a legitimidade ativa é o credor, e quem tem a legitimidade passiva é o devedor. Mas isso nós vamos ver que pode sofrer alterações, e é disso que eu vou falar melhor no vídeo futuro. Mas vamos ver aqui o que dizem esses dois dispositivos legais. O 778 e o 779, né, que é o vídeo específico que eu quero fazer para vocês para falar das partes, né, no processo de execução. Mas olha o que ele diz. Pode promover a execução forçada o credor. Então, normalmente é o credor que é o exequente. Normalmente é ele que tem a legitimidade ativa, tá? A quem a lei confere título executivo. Aí ele vem colocando outras situações. Ó. Pode promover a execução forçada nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Uma sucessão processual, né? Ou às vezes até uma substituição processual, a depender da situação. Como no caso de falecimento, né? Você vai ter uma sucessão, mas no caso do Ministério Público, a rigor seria uma substituição processual, porque é um caso de legitimidade extraordinária. Né? O vídeo que eu falo sobre ação também vai ser útil para vocês entenderem isso. Né? Eu analiso essa questão da legitimidade ordinária e extraordinária. Mas só aqui nós vemos duas possibilidades de o exequente não ser o credor. Poder ser o Ministério Público, o espólio ou os herdeiros, em caso de falecimento do credor originário. Tá? Disso eu vou falar melhor num vídeo futuro. E com relação à legitimidade passiva, diz o 779. A execução pode ser promovida contra o devedor. Então, normalmente vai ser ele. O executado, normalmente é o devedor. O réu da execução, normalmente é o devedor, o executado. Mas ele pode falecer. E aí o espólio pode assumir essa responsabilidade. Novo devedor que assumiu com o consentimento do credor. Enfim, aí depois eu vou analisar melhor com vocês esses dispositivos quando eu postar o vídeo a respeito das partes, tá? No processo de execução. Vamos em frente. Observação. Vamos ver aqui o que diz o artigo 796, 796 do novo Código de Processo Civil. Então, diz o artigo 796. Eu vou ampliar para vocês poderem enxergar melhor. Ele diz o seguinte: o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança. Então, isso aqui é importante, talvez a consulta uma obra de direito das sucessões, direito civil, tá? E na proporção da parte que lhe coube. O que está dizendo 796? Faleceu aquele que deveria ser o executado. O que vai responder por essa dívida? Os bens que ele deixou. Ou seja, o que constitui o espólio. Né? Mas pode acontecer de já ter sido realizada a partilha. Ou seja, já foram divididos os bens. Não tem mais espólio. Então, nesse caso, cada herdeiro vai responder. Mas ele vai responder dentro das forças da herança. Ou seja, dentro daquele patrimônio que ele recebeu, da sua cota. Então, se ele recebeu 100 mil reais a título de herança, ele não vai poder responder além desse valor. É isso que quer dizer o artigo 796. Consulte uma obra de direito das sucessões que certamente vai ajudar a compreender melhor a redação desse dispositivo, ok? Questão, mais uma. O Tribunal de Contas ou o Ministério Público teriam legitimidade para executar a condenação prevista no artigo 71, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vamos ver o que diz a Constituição nesse artigo. Temos então a redação do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vamos a ele. Vamos ver artigo 71. Constituição da República Federativa do Brasil. Então vamos ver aqui o caput. O caput do artigo 71 diz o seguinte: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, e aí, o qual compete. Aí vem aqui as questões relativas ao que deve ser feito pelo Tribunal de Contas. E aí, o parágrafo 3º, ele diz o seguinte: as decisões do Tribunal de
Contas, aqui no caso, de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Então veja como o Código de Processo Civil traz um rol exemplificativo, não exaustivo. Está aqui um título executivo que não está previsto no Código de Processo Civil, né? Agora, poderia o tribunal ou o Ministério Público executar? Eles poderiam ser exequentes nessa execução para executar esse título executivo de que trata o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição? A resposta, meus amigos, é não. Depois vejam com vagar essas manifestações provenientes do Supremo Tribunal Federal. Tá? Vejam com vagar, aqui, busquem por esse critério aqui no site do Supremo que vocês vão achar. Mas de qualquer modo está aqui, ó, ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não, junto às Cortes de Contas. Olha esse outro precedente aqui, ó. Depois vejam o inteiro teor no site do Supremo que vocês vão compreender melhor. Constituição Federal não outorgou ao Tribunal de Contas, aqui no caso estadual, né, legitimidade para executar suas decisões, das quais resulte imputação de débito ou multa. A competência do titular do crédito constituída a partir da decisão, o ente público prejudicado. Então vai ser o órgão público aqui, a pessoa jurídica de direito público interessada, município, o Estado, a União, né, não o tribunal, não o Ministério Público. E ainda tem mais esse, depois vocês olhem com vagar para vocês entenderem melhor. Tá aqui o critério, peguem no site do Supremo. Não podem, contudo, ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por meio do Ministério Público, que atua perante ele. A ausência de titularidade, legitimidade, interesse imediato e concreto. A ação de cobrança somente pode ser proposta, no caso aqui a execução, né, pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de seus procuradores que atuam junto ao órgão jurisdicional competente. Então, eles não têm legitimidade ativa aqui, segundo o entendimento do Supremo. Tá certo, meus amigos? Lembro sempre, isso aqui é uma síntese, apertada síntese, uma introdução ao tema, vocês precisam estudar, ler. Espero que eu consiga aqui despertar o interesse de vocês por esse tema. Por hoje é só e até a próxima.